13. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Caso você quiser ofertar a casa do Senhor, tiver sentido, você pode escrever algo lá atrás e fazer o seu pix e ajudar a casa do Senhor. Amém? Porque, irmãos, a coisa mais importante que tem, diz a Bíblia, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. É bom você ter para dar, é bom você ter para abençoar, é bom você ter para conquistar aquilo que você, os seus sonhos. Bem, Hebreus 3, verso 13. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, verso 13. Aleluia. Está aí? O irmão Roberto está aqui conosco, né, Roberto? Tem viajado muito, tem tempo. Deus é bom que você está aqui hoje. Né, meu amigo aí? Aparecido. Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus, ricamente. Hebreus 3, verso 13. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Vamos ver o versículo 12 também. Tem que cuidar, meu irmão, jamais aconteça haver qualquer de nós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vem, Senhor nosso Deus, falai conosco, venha nos instruir, nos exortar de acordo com a tua santa vontade. Venha abençoar a tua igreja, Senhor, de uma maneira especial, em nome de Jesus. Devemos assentar-nos. Irmãos, o autor aos Hebreus escreve para esse capítulo aí, ele vai escrever a cristãos que estavam enfrentando dificuldades e tentações e estavam abandonando sua fé. Eram irmãos que estavam espalhados, que no começo da fé estavam animados, dispostos, mas de repente eles então se viram diante das lutas, diante dos problemas. Infelizmente, esses irmãos desanimaram e muitos estavam querendo abandonar a sua fé. Amém? E aí o autor dos Hebreus vai usar o exemplo de Israel, que viu grandes milagres para sair do Egito, mas endureceu seu coração e pereceram no deserto. Não entraram na terra prometida. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então Hebreus 3, verso 13, é um convite, é um chamado à vigilância, ao encorajamento mútuo. Olha só, primeira coisa, a importância da exortação mútua. Exortai-vos uns aos outros. Palavra exortar é o quê? Encorajamento. É aconselhar, fortalecer, advertir quando necessário. É quando você vê um irmão desanimado, muda o cartazinho, coloca o outro. É quando você vê um irmão desanimado, aquele irmão que está querendo desanimar, que está querendo desistir da sua fé. Diz a Bíblia que eu preciso encorajá-lo.
A vida cristã não foi planejada para ser vivida isoladamente. O que é exortação mútua? Você vai pegar o seu irmão e você vai estimulá-lo a não desistir. Você vai encorajá-lo para que ele não abandone a sua fé. Você vai fazer o quê? Você vai edificá-lo. Lembra que o salmista disse, escrevendo, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aumenta só o retorno, só um pouquinho. Então, eu preciso o quê? Eu preciso exortar o meu irmão. Eu preciso encorajá-lo a viver uma fé genuína. Exortação mútua. Deus nos colocou na igreja para nós ajudarmos os irmãos. Deus te colocou na igreja, irmão, para você ajudar o seu irmão. Quando a Bíblia diz, Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. Você fala, pastor, estou custando carregar a minha, como é que eu vou ajudar o irmão? Pois é, mas tem hora que você vai ter que esquecer do seu para ajudar o outro. Só assim Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Diz a Bíblia no capítulo 42, lembrou-se o Senhor de Jó e mudou a sua sorte. É quando você coloca a vida do outro, quando você ora, intercede, abençoa. Moisés precisou de ajuda. Moisés, eu disse aqui esses dias, Jetro, seu sogro, foi levar sua esposa e filhos. Chegando lá, aquele homem já experiente viu, falou para ele: o que é isso que você está fazendo, rapaz? Na linguagem que eu estou te falando. O que é que tu fazes? Julgando o povo o dia todo. Escolhe homens sábios para te ajudar. Põe chefe de 1.000, de 100, de 10. As causas pequenas eles resolvem, só as grandes vêm até você. Moisés precisou de ajuda. Lá no monte, Josué estava na guerra. Moisés subiu para o monte para orar. E toda vez que ele levantava as mãos, o povo vencia. Como as mãos de Moisés eram pesadas, ele abaixava, o povo começava a perder. As coisas só melhoram para você quando você começa a clamar. Então diz a Bíblia que Arão e Ur levantavam as suas mãos e sustentavam para que ele pudesse clamar ao Senhor. Você não vai vencer sozinho. Você não vence sozinho. Provérbios diz: aquele que se isola busca seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Paulo tinha companheiro de ministério. Paulo, na primeira viagem, foi Paulo e Silas, depois Paulo e Barnabé, ou sucessivamente, mas ele sempre tinha alguém. Você tem que ter alguém. A igreja primitiva tem uma qualidade que não tem mais hoje em dia, é rara. Havia muita comunhão, apoio mútuo, partir o pão de casa em casa, não deixava ninguém passar necessidade. Semana Miguel está me contando, o irmão da igreja chegou lá, congrega lá, não sei se posso falar, mas vou testemunhar assim mesmo, ele pode testemunhar aqui depois. O irmão estava passando dificuldade de pagar o exame, e era R$500. Ele chamou os nomes da igreja, falou assim: olha, a igreja não tem condição de ajudar, mas se cada um ajudar um pouco, a gente consegue. Poucos minutos arrecadou R$700. Pôde ajudar aquela irmã a pagar o exame, e ainda com a alimentação, na hora que vai, lá que sempre tem que comer alguma coisa, lá é tudo longe, pagar o Uber, pagar isso, pagar aquilo. Então você vai precisar de ajuda. Igreja, comunidade, é um dando a mão para o outro.
Incentive os seus irmãos. Ore pelo seu irmão. Tire tempo para orar por ele. Se for preciso, corrija, mas com amor. Ninguém gosta de ser corrigido, mas às vezes a correção é preciso. Esteja presente na comunhão da igreja. Muda o cartaz aí. Olha só, irmãos. Esse é o nosso grande porém. A urgência do hoje, do agora. O texto diz, em Hebreus 3, verso 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, agora. Não é amanhã. Amanhã eu começo. Não dá. É hoje, agora. Não devemos adiar a nossa obediência. Amanhã eu vou começar a ser fiel. Amanhã eu vou começar uma campanha de oração. Por que não começa hoje? Amanhã eu vou começar a ler a Bíblia. Por que não começa agora? O hoje já diz a velha frase, já diz o sábio. Ontem foi passado, amanhã é uma interrogação, mas hoje é presente. É o presente que Deus te dá para você viver. É o agora. Hoje é a chance que você tem de arrependimento, de mudança, de transformação, de fortalecer a sua fé. Olha o que diz hoje, é agora. Eu não posso deixar para amanhã, porque Deus está chamando, é agora. O hoje é uma oportunidade. Hoje é decisão. É agora que você escolhe a sua vida. O hoje não vai voltar nunca mais. Esse dia 7 de maio, nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai viver esse domingo. Você nunca mais vai comer a comida que você comeu hoje. Você nunca mais vai beber a água que você bebeu hoje. Você nunca mais vai tomar o banho que você tomou hoje. Você pode fazer algo semelhante, esse nunca mais. Não espere para amanhã, para você orar, para perdoar, para servir. Hoje, agora. Qual que é o engano do pecado? Pergunta aí. Olha só. Faraó, ele endureceu o seu coração? Vamos falar então sobre o engano do pecado. Para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Por que o pecado nos engana? Porque tem coisa que parece inofensiva. Parece que não tem consequência. Por exemplo, Moco citou Caim e Abel. Qual foi o pecado de Caim? Amargura, inveja. Ele não aceitou que ele tinha que corrigir, que ele tinha que dar o seu melhor, como Abel deu, que ele tinha que ter prazer em adorar a Deus, que ele tinha que ter prazer em servir ao Senhor. Não. Deus é o Senhor para olha. O pecado jaz a porta do teu coração, mas cumpre a ti dominando. Você pode dominar. Então o pecado afasta as pessoas de Deus gradativamente. Vai endurecendo aos poucos. Um processo. O pecado às vezes promete o prazer, mas rouba a nossa paz, a nossa alegria e nos afasta de Deus. Todo vício no começo parece ser bom. Depois só vai roubar seu dinheiro, sua saúde, se destruir a sua família. Promete o prazer, mas ele
Não vem. É só na hora. Ele escraviza. Ele endurece e afasta a pessoa de Deus. Só que o pecado é tão perigoso, parece aqui, ó. Parece inofensivo, promete prazer, mas traz consequência, afasta gradativamente a pessoa de Deus. Ninguém sai da igreja, então olha para outra. Ah, é porque o fulano falou isso. Não, é porque cometeu esse pecado. Não é por isso. Mesmo porque está em 1 João capítulo 1, versículo 8, o próprio apóstolo do amor se considerando pecador. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, a verdade não está em nós. Verso 9: mas se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar. Né? 1 João 1, 9. E de toda a injustiça me livrar. Mas eu tenho que confessar o meu pecado. Pegou? Confessa seu pecado. Eu cresci na fé, escutando o meu primeiro pastor, foi o pastor Antônio, que já partiu para a glória. Toda a Santa Ceia ele falava assim: você não larga a Santa Ceia por causa do pecado. Você abandona o pecado, pede perdão para Deus e participa da ceia. Por quê, irmãos? Faraó não endureceu o seu coração? Qual foi a consequência? Morreram todos sepultados no mar vermelho. Qual é o sinal do coração endurecido? Falta de desejo pela oração. A pessoa não quer orar mais. Ele é indiferente à palavra de Deus. Ah, mas esse negócio não é assim não. Não diz bem assim. A palavra de Deus não tem o mesmo efeito para ele mais. Ele resiste à correção. Olha só, Davi era um segundo o coração de Deus. Matou um homem, adulterou com aquela mulher, matou o marido dela. E quando o profeta Natan foi ali corrigir ele abaixou a cabeça e falou: eu pequei. O que o profeta Natan falou? Também Deus te perdoou. Por que Deus perdoou ele? Viu arrependimento em seu coração. Tem pessoas que não arrependem, porque ele acha que ele não erra, ele resiste à correção, é a ausência de arrependimento, ele resiste à correção. Arrependimento não entra na sua vida. O que eu preciso? Permanecer na palavra. Como eu faço para evitar o coração endurecido? Pode pôr o último cartaz aí. Como evitar o endurecimento espiritual? Primeira coisa, Salmo 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu tenho que saber, a palavra de Deus é que é a minha luz. Eu vou deixar me guiar pela palavra. Eu vou tentar levar uma vida de oração. Eu vou tentar participar mais dos cultos. Irmão, da agora para frente, o diabo, ele não preocupa se você vem na igreja, não. Ele não quer que você venha muito. Quer que você venha uma vez ou duas por mês, tá bom. E ele está falando assim, ó, para mim na igreja todo dia. Mas a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar no costume de alguns. Antes, façamos exortação, quanto mais é que aquele dia está se aproximando. Então eu preciso tentar participar do culto. Eu devo tentar ouvir a voz de Deus. Eu devo distinguir a voz de Deus, como o Miguel ensinou aqui na última quinta-feira. Samuel, ele era jovem, não conhecia a voz de Deus. Tem irmão que não está conhecendo a voz de Deus quando fala: meu filho, vai orar, vai ler a Bíblia. Ele não aceita a exortação do seu irmão. Isso é muito ruim. O pecado, o que ele procura?
endureceu o meu coração. Só que Deus nos dá recurso para permanecer firme. Por exemplo, Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Pastor, como é que eu faço para resistir ao diabo? Sem oração você não consegue. Quanto mais você se enche de Deus, menos o diabo tem poder sobre você. Quanto mais a luz de Deus entra na sua vida, menos as trevas vai ter autoridade sobre a sua vida. Quanto mais se adora a Deus, mais Ele vai derramar a sua graça sobre a sua vida. Hoje é dia da gente fortalecer, hoje é dia da gente encorajar. E eu quero te encerrar mostrando aqui a diferença de um coração endurecido para um coração sensível. Vamos ficar em pé. Como é um coração endurecido? Ele não ouve a voz de Deus. Coração endurecido não ouve a voz de Deus. E o coração sensível ouve a palavra de Deus. E ele alimenta a fé e mantém o coração atento à vontade de Deus. Como é um coração endurecido? Ele resiste à correção. Ele é orgulhoso, fecha o coração e impede mudança. Nasci assim, vou morrer assim. Não, não é assim. A gente aprende todo dia, muda todo dia. E o coração sensível, ele ora sempre. A oração fortalece a nossa comunhão e nos aproxima de Deus. Não? E como é um coração endurecido, ele se distancia de Deus. A comunhão se quebra, ele para de orar e para de vir à igreja. E quem tem comunhão, coração sensível, vive em comunhão. Ele exorta e encoraja os irmãos a guardarem a sua fé. E o coração endurecido, por fim, perde a bênção. Ele perde as bênçãos de Deus. Porque o endurecimento nos afasta das promessas de Deus. Mas o coração sensível escolhe a obediência. E vai buscar obedecer ao Senhor. Então não deixe o engano do pecado, irmãos. Endureça seu coração. Não deixe que você... Até vou te dar um conselho. Não espere ter vontade de orar. Ore. Sabia que o nosso corpo não pode sentir sede? Sabia? Quando o seu corpo sente sede, é seu corpo gritando: ou me dá água ou eu vou morrer. Vai começar a falhar as coisas de dentro. Então, quem sente sede é um mau sinal. Você tem que estar hidratando sempre. Assim eu preciso estar me hidratando com a água da vida, que é o Senhor está orando dentro da Bíblia, buscando a presença de Deus, para que Ele possa encher.